E agora passo aqui a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Bom, introduzir um livro destes implica uma escolha. Eu vou-vos dizer o que vou fazer. Queria-vos dizer algumas palavras sobre o John Reed, depois sobre o livro propriamente dito e 2 ou 3 reflexões que me parecem relevantes sobre esta memória histórica. Começaria, no entanto, por chamar a atenção, já foi dito, hoje comemora-se o 99º aniversário da tomada do Palácio de Inverno. Já direi mais um bocadinho sobre isto, porque vocês verão no livro que não é bem a tomada do poder. De qualquer modo, queríamos chamar a atenção para o que existe em preparação um conjunto de iniciativas, sobretudo no outono do próximo ano. Há uma comissão de organização de um conjunto de iniciativas que vai desde um festival de cinema na Cinemateca, um conjunto de concertos, colóquios, naturalmente. Teremos muitas oportunidades para ouvir e discutir muitas opiniões sobre a história, sobre a estratégia, sobre a política, sobre o significado, sobre as relações internacionais, sobre como se desenvolveu o século da Revolução Russa, que é o século XX. E, portanto, haverá certamente um debate intenso e muitos lugares e momentos para essa discussão. O John Reed tinha 32 anos quando escreveu este livro, morreu no ano seguinte, quando chegou à idade de Cristo. A história dele é conhecida, sobretudo pelo filme que foi feito em 1981, pelo Warren Beatty. Suponho que foi a forma mais pública de tornar conhecida a história, porque é um filme concentrado, o filme chama-se Reds, Vermelhos, e é concentrado na história de John Reed, mas não só sobre ele, sobre a sua mulher, Louise Bryant, sobre algumas pessoas com quem ele convivia, a Emma Goldman, sobretudo, o Eugene O'Neill, alguns escritores do meio intelectual de Nova Iorque que ele frequentava, do comunismo nascente nos Estados Unidos, do sindicalismo revolucionário e também depois da sua experiência na Rússia, nas vésperas da Revolução e no primeiro ano da Revolução. Esse filme é de 1981, são estas as armadilhas do tempo, comemoramos os 100 anos, estamos à beira de comemorar os 100 anos da Revolução Russa. Este filme tem 35 anos, no entanto, suponho que, como ele é acessível e algumas pessoas que podem ter cometido a ousadia de nascer depois dele podem tê-lo visto entretanto, é um grande filme, é uma grande realização. Chegou a ganhar um Oscar ou 2 Oscars, não sei se ele tem só o Oscar da melhor realização ou tem do melhor ator ou da melhor atriz, e é uma mistura de testemunhos de veteranos deste período e da representação ficcional daqueles momentos da Revolução. O John Reed, quando chega à Rússia, com 30 anos, 31 anos, é, no entanto, um veterano do jornalismo político. Ele era um dos jornalistas mais reconhecidos nos Estados Unidos, ele era muito bem pago, era um grande jornalista para a imprensa de referência nos Estados Unidos e era, ao mesmo tempo, um militante. Uns anos antes, portanto, com 20 e poucos anos, tinha sido o repórter da Revolução Mexicana, 1910 a 1913, com um livro que ele vem chamar México Insurreto, que é a revolta do Zapata e do Pancho Villa. Fez depois disso reportagens durante a Primeira Guerra Mundial na Europa. Os Estados Unidos não intervêm diretamente logo no princípio da guerra, e, portanto, ele acompanha como repórter esse processo e, portanto, com esse trabalho ele tinha-se tornado o jornalista de guerra mais reconhecido nos Estados Unidos. Isso leva-o depois à Rússia, onde ele tem uma participação direta, que aliás se descobre no livro. Ele não fala muito de si próprio no livro. No prefácio vocês verão que o John Reed chega a explicar que, sendo ele próprio militante daquela revolução, o que ele queria era fazer um livro de jornalismo. Um jornalismo empenhado, mas era jornalismo, ele conta o que estava à sua frente. E, portanto, por tudo isto, é uma figura extraordinária num momento crucial.
Nem sempre as revoluções tiveram um repórter como o John Reed. Aliás, se pensarmos na Revolução Portuguesa, há grandes jornalistas que nos contam os dias depois do 25 de Abril, mas quando pensamos num trabalho de fundo como este, ele não existe. Só recentemente começam a surgir alguns romances com alguma craveira ou livros testemuniais sobre a guerra colonial, por exemplo, sobre os anos da guerra. Agora começam a surgir muitos testemunhos desse tipo, inclusive alguns muito sinceros e muito verdadeiros, mas uma grande reportagem que conta o detalhe por dentro e nas ruas dos debates, das diferenças, isso nós não temos para Portugal. Dificilmente teremos para outras revoluções, o Maio de 68 em França, o Outono de 69 em Itália, a Revolução e a Guerra Civil em Espanha. Há grandes romances, como sabemos, durante esse período, de vários autores, mas não há uma reportagem como esta. Esta é a reportagem de dentro. São os documentos, são os acontecimentos, são os personagens que são retratados e que aparecem na sua intervenção política. Uma última palavra ainda sobre o John Reed. O John Reed, portanto, este período é um período em que ele vive uma parte nos Estados Unidos e algum tempo, uma parte na Rússia e algum tempo nos Estados Unidos. Vem e vai, com viagens longuíssimas, vocês devem imaginar. Porquê? Porque ele faz parte de um pequeno núcleo de comunistas pró-soviéticos, podemos chamar assim. É o impulso da Revolução Russa, do que está a passar na Rússia, que vai provocar uma grande oscilação e uma grande alteração política que vai transformar uma parte dos partidos socialistas ou mobilizar algumas alas esquerdas dos partidos socialistas ou de correntes anarquistas e anarcossindicalistas ou outros grupos políticos, polarizando-os em torno da ideia do comunismo. O John Reed fazia parte de um partido que chamava o Partido Socialista do Trabalho, o Socialist Labour Party, nos Estados Unidos. Era um velho partido socialista que tinha uma grande ligação ao sindicalismo mais combativo e que se tornou muito conhecido porque o seu dirigente mais famoso, Eugene Debs, era uma figura política conhecida nos Estados Unidos, foi 5 vezes candidato à presidência. Na melhor das votações teve 3%, que não é uma coisa do outro mundo, mas no entanto, a sua vinculação política e esta experiência do sindicalismo revolucionário nos Estados Unidos tornou este partido um partido de referência. Quando chega a Revolução Russa, há um grupo deste partido que quer constituir o Partido Comunista dos Estados Unidos, e assim acontece. Esse partido, devo dizer-vos, divide-se várias vezes. O John Reed participa intensamente nisso. O Reds, aliás, retrata isso com algum rigor. Assembleias deste novo partido, em que se formam imediatamente 2 partidos. O John Reed é delegado ao primeiro Congresso Internacional Comunista, março de 1919, em nome de uma das fações de um partido que mal tinha sido criado, já se tinha dividido. Portanto, a história política nos Estados Unidos é um enorme fracasso. Nunca se constituiu um partido forte representando as ambições revolucionárias e este impulso que a experiência soviética levou a alguns outros países, onde se constituíram grandes partidos que tiveram influência ao longo do tempo. Isso não aconteceu nos Estados Unidos. É, apesar disso, uma história de grande ousadia. Por exemplo, John Reed aceitou ser cônsul da República Soviética em Nova Iorque. Só que os Estados Unidos não reconheciam a República Soviética, portanto ele era representante de um poder contra o qual os Estados Unidos estavam a organizar uma intervenção militar, o que quer dizer, portanto, que ele foi preso. Por isso, foi preso, aliás, por muitas outras razões ao longo do tempo, teve sucessivos episódios de prisão. É, no entanto, ao regressar à Rússia, que ele vive o seu último período, um período conturbado. Ele participa, como vos disse, no Congresso Internacional Comunista, participa no Congresso dos Povos do Oriente, que é organizado em Baku em 1920,
em que entra em choque com a direção da Internacional Comunista, na altura dirigido pelo Zinoviev, porque não concordou com a política de aproximação que o poder soviético teve em relação a várias comunidades e nacionalidades portanto, na parte asiática da Rússia, e entrou em conflito com eles. Morre depois de doença, em 1920, e foi o primeiro cidadão estrangeiro a ser sepultado no Kremlin. O Lenin, que era vivo nessa altura, ele morreu 4 anos depois, 1924, escreve um prefácio ou uma nota introdutória altamente elogiosa, que tem um aspecto curioso, não é só uma recomendação de leitura do livro, é dizer, o livro é importante porque nos fala de uma revolução, do momento da revolução. E isso é o problema fundamental para os partidos operários no mundo de hoje. Esta é a nota do Lenin, são poucas linhas, e é isto que ele nos diz. Bem, o livro é exatamente isto. Algumas já o terão lido, talvez. Como disse o Ricardo, e não é uma recomendação só do editor, é verdade que nós tivemos em Portugal muitas vezes edições muito pirateadas de versões brasileiras e, portanto, em que a tradução era um pouco espanholizada ou abrasileirada, portanto, não era propriamente, não tinha não era traduzido para a língua portuguesa na nossa versão do português. E, portanto, fazer uma tradução nova a partir do original inglês é uma grande vantagem e, por isso, o livro é muito cuidadoso. Eu não conheço a Ana de Palma, mas conheço a Andréa Peniche, que é uma revisora de imensa qualidade, certamente a tradutora também o será. Portanto, temos este livro com uma qualidade gráfica especial, porque tem as ilustrações da Catherine, que vocês já viram e que são preciosas, e tem também muito trabalho documental, portanto, há muita reprodução de manifestos, proclamações, editais, apelos, que fazem parte... A própria representação gráfica dá-nos uma ideia de como é que as ideias eram comunicadas naquele tempo e, portanto, ajuda-nos a perceber um pouco como é que se vivia. Dito isto sobre o livro é uma parte da Revolução Russa. O autor vivia em Petrogrado, que é o núcleo central da Revolução Russa. O Palácio de Inverno é em Petrogrado. Como sabem, mais tarde, a capital é transferida para Moscovo e Moscovo torna-se a primeira cidade mais importante. Durante os primeiros anos do poder soviético, a diferença entre Moscovo e Petrogrado era muito... Enfim, havia um grande equilíbrio. De qualquer modo, é uma cidade, uns dias na vida de uma cidade, num contexto de uma revolução. Na verdade, até não são bem 10 dias. Vocês verão que é um pouco mais do que 10 dias. Mas é um período crucial que não acaba com a tomada do palácio. Na verdade, a tomada do palácio e, portanto, o derrubo do governo do Kerensky e a formação, em consequência, do novo governo, coisa que não foi fácil, é quase o princípio da história. O livro vai acabar... 18 ou 20 de novembro, num congresso de camponeses, o que é uma escolha extraordinária, porque não é o congresso soviético que dá o poder ao novo governo, que, na verdade, confirma o poder do novo governo. É um congresso que representava socialmente a grande maioria da população da Rússia, mas não era o centro organizado do poder. Era decisivo, porque era a massa camponesa que era a base do exército e, portanto, a base da população, a base da produção na Rússia. E, portanto, acaba com a consagração de um acordo feito entre os bolcheviques, que dirigiam o Congresso Soviético, com um grupo político que funcionava como um partido, que eram os socialistas revolucionários de esquerda, ou seja, uma parte do Partido Socialista Revolucionário, um partido, digamos, que representava a maioria camponesa, de que uma parte à direita ficou em posições contra a Revolução, e uma parte dos socialistas revolucionários de esquerda não só se aproximou e negociou com os bolcheviques, como aceitou participar no primeiro governo neste período. E esse acordo e a negociação desse acordo para um governo de coligação, que garantiu que os bolcheviques passaram a ter influência sobre o Congresso camponês,
é o fim do texto. Nesse Congresso de Camponeses, que era presidido pela líder do Partido dos Socialistas Revolucionários de Esquerda, era o único partido dirigido por uma mulher, Maria Spiridonova, que era uma figura marcante deste período. Nesse Congresso, os Socialistas Revolucionários de Esquerda tinham um pouco mais de metade dos congressistas. Os bolcheviques tinham cerca de 20%, portanto era uma parte muito pequena, e os outros eram grupos muito à direita da coligação governamental. Quando os bolcheviques entraram no Congresso, não tinham a certeza de conseguir fazer aprovar a sua proposta, que era o decreto da terra. Portanto, era deliberar, a troco do apoio ao governo, a concessão da terra a quem a trabalha, portanto, e a distribuição das terras com a destruição da estrutura da propriedade fundiária. Os primeiros dirigentes bolcheviques que se dirigem ao Congresso não conseguem falar. Não conseguem falar. São insultados, apupados e descem da tribuna sem conseguir falar. Quando Lenin tenta falar, presidente do Colégio dos Comissários do Povo, primeiro-ministro, portanto, fica 10 minutos à espera que se calem os insultos contra ele. Mas não sai da tribuna. E depois diz simplesmente: eu não estou aqui como comissário do povo, estou aqui como representante do Partido Bolchevique e fui eleito delegado ao Congresso. Bom, e aí decidem escutá-lo. E ele tem muita dificuldade em explicar o ponto de vista do partido, que era ceder a terra, a reivindicação fundamental dos camponeses, porque não tinham a confiança política daquele Congresso. E é o facto de haver, durante a noite, a conclusão do acordo com os socialistas revolucionários de esquerda, conclusão muito difícil. Os SRs de esquerda tinham como condição que nem o Lenin nem o Trotsky pudessem participar no governo. Tinham que ser afastados do governo. E que o poder tinha que ser um governo novo, diferente. Quando chegam à conclusão dessa negociação, acabam por aceitar que o governo seja presidido por Lenin, que o Trotsky e os outros dirigentes bolcheviques estejam representados no governo e eles próprios participam no governo. Terminar o texto com esta história, portanto, com esta reportagem, é muito importante. Porque, na verdade, reparem, a tomada do Palácio de Inverno tem um valor simbólico extraordinário. Pouca gente acreditava que fosse a tomada do poder. E é por isso que ele tem, para quem escreveu na época, um papel tão pouco importante neste livro. Porquê? Porque o poder era muito frágil. Era muito frágil. Estava ameaçado militarmente, do exterior, a guerra com a Alemanha, estava ameaçado militarmente no interior. Vocês repararão que no livro o John Reed conta de vários oficiais britânicos e franceses que são mortos nos conflitos militares porque dirigiam tropas em Petrogrado contra o Comitê Militar Revolucionário, portanto, contra os soldados que faziam parte do grupo revolucionário. Portanto, havia um envolvimento diretíssimo já nessa altura de tropas e da inteligência dos principais potências europeias, que depois dá origem, aliás, à invasão formal, a exércitos dos vários países europeus, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, que por vários lados da Rússia, invadem a Rússia em 1919 e depois são derrotados. Portanto, já nesta altura, fragilidade externa, dificuldades militares internas, conquistar o poder em Petrogrado não era conquistar o poder na Rússia, porque faltavam as outras cidades, faltava o campo, faltava uma zona enorme do país, e a percepção da fragilidade extrema deste poder é o que leva a esta descrição. Derrubar o Kerensky, que era já visto como um poder fragilizado do ponto de vista militar e político, era muito importante para interromper a estrutura do Estado como ela tinha sido organizada, mas não era tomar o poder. Portanto, tomar o poder implicava o acordo dos camponeses, implicava conseguir uma coligação maioritária, uma força maioritária na sociedade e, portanto, polarizar a Rússia em torno de uma direção nova que era a deste governo. E creio que o livro, desse ponto de vista, nos ajuda imenso a perceber esta história. Uma última palavra sobre diferenças em relação ao nosso mundo de hoje. Eu acho que vale a pena, eu fiz isso no prefácio, e evidentemente é a minha interpretação, e portanto certamente muito discutível, mas acho que vale a pena
não olhar para esta história como uma espécie de arquétipo de uma revolução. Por muitas razões, umas muito evidentes, outras, porventura, menos. O que é muito evidente é que a Rússia é a combinação de uma desagregação do Império Czarista, portanto, um regime autocrático, com escassíssima legitimidade democrática e participativa, e a derrota numa guerra contra a Alemanha. O exército russo colapsou na frente de batalha. E, portanto, esta conjugação da servidão da grande parte da população, os camponeses, da autocracia, do autoritarismo, do czarismo e do fracasso da guerra, criou a oportunidade de um desenvolvimento de um polo político que, tendo uma raiz importante na história política russa, na Revolução de 1905 em particular, apesar de tudo, era muito minoritária quando começa o ano de 1917. E rapidamente ganhou uma força maioritária entre o proletariado industrial e nas principais cidades. Portanto, este conjunto de circunstâncias é muito diferente do que se conheceu noutros países da Europa Ocidental. Certamente muito diferente do que aconteceu na Alemanha nos anos 20, 1918, 1923, quando houve a Revolução Alemã, muito diferente do que aconteceu nas poucas experiências revolucionárias ou pré-revolucionárias no pós-Segunda Guerra Mundial, muito diferente também, porque estas circunstâncias não se repetiram, não se repetem e não se hão de repetir. São circunstâncias únicas, porque cada um destes processos tem circunstâncias únicas. Por isso, qualquer pensamento de estratégia política que seja uma reprodução deste arquétipo é sempre viciada. Eu lembro de muitas discussões em Portugal em que, com a melhor das boas vontades, muitas pessoas diziam: nós estamos a passar da fase de fevereiro para a fase de outubro. Bom, isso não vale nada. Não vale nada. Porque fevereiro é a Rússia. E outubro é outubro. Portanto, nenhuma revolução reproduz os passos de outra. Portanto, não há uma espécie de mecânica celestial revolucionária que se revela aos ignaros camponeses de quando em quando. Não é assim. A revolução é uma construção social que resulta do conflito, da aprendizagem, da invenção, da reestruturação do poder, da alteração política. E é isso que faz uma transformação. Por outro lado, a estrutura política da Rússia é tão diferente do mundo de hoje quanto, vejam só, os mencheviques ou os socialistas revolucionários que se opuseram à revolução tinham, à revolução bolchevique, ao poder bolchevique, com divisões. Há setores do partido menchevique que até 1919 ou 1920 ainda participa no poder soviético, outra parte não, e outra parte depois passa para o exílio, portanto, e passa a opor-se frontalmente ao poder soviético. Portanto, mas estas grandes diferenças fazem-se num contexto em que alguns destes partidos entendiam, na tradição social-democrática desse tempo, que a Rússia não podia ser uma república socialista. Que a única possibilidade histórica que estava aberta era desenvolver a Revolução Burguesa, ou seja, modernizar as relações produtivas na agricultura, e terminar com a servidão e, portanto, criar um capitalismo moderno na agricultura, ou criar uma estrutura produtiva modernizada, ou seja, fazer uma revolução política anticzarista, mas não uma transformação social, porque o proletariado era muito minoritário e não havia condições para o fazer. Esta era a velha doutrina social-democrática. E era uma interpretação da posição marxista, embora, porventura, errada, mesmo do ponto de vista literal. O que fazia com que alguns destes partidos entendessem que uma revolução era necessária para libertar o país do jugo do passado, mas não era possível superar as condições que só o desenvolvimento do capitalismo poderia permitir. Era, portanto, um debate político importante durante todos os anos do princípio do século e transformou-se numa diferença essencial quando foi possível tomar decisões. Tanto que era assim que, quando se discute no verão de 1917 a possibilidade da tomada do poder, a posição do Lenin era quase isolada.
Os seus principais aliados, ou alguns dos seus principais aliados, não concebiam a possibilidade de uma revolução social e de uma transformação do poder político. E uma vez constituído o novo governo, a percepção que os próprios governantes tinham era da sua enorme fragilidade. Há uma anedota muito célebre que é quando se ultrapassaram os 100 dias, 90 e poucos dias, que tinha durado a Comuna de Paris, o Lenin e alguns comissários do povo organizaram uma dança na neve no pátio do Kremlin, porque não acreditavam que fosse possível, ou pelo menos entendiam que era muito difícil, viverem mais tempo do que a Comuna de Paris, 100 dias, 3 meses. Portanto, o poder estava pendurado de uma enorme fragilidade. O valor simbólico disto, nós percebemos o que é que isto quer dizer. Ou seja, eles entendiam que era uma, como é que o Marx dizia em relação à Comuna de Paris, era um assalto aos céus, era assaltar os céus, era desafiar o impossível, era tentar reorganizar um poder num país destroçado, com muito pouca capacidade militar. Isso levou, aliás, a que durante muito tempo não pudessem sequer reagir à pressão militar dos alemães. E, portanto, em tudo isto, eu creio que se percebe bem as diferenças, mas também esta ideia de como é que se podia chegar a outros pontos. A Internacional Comunista, quando foi constituída, logo no princípio da Revolução, em 1919, era vista como uma alternativa deste ponto de vista, como a possibilidade de chegar e de organizar um poder que se estendesse na Europa. A direção bolchevique discutiu o pedido do Partido Comunista Alemão para que o Trotsky e o Radek porque era um dos responsáveis da política internacional soviética em relação à Alemanha, que ele conhecia muito bem, onde tinha vivido, e o Trotsky pelo seu prestígio no desenvolvimento da Revolução, discutiu-se o pedido de que eles fossem viver clandestinamente para a Alemanha para ajudar a direção do Partido Comunista a organizar a preparação do que foi a tentativa da Revolução em 1923 e que acabou depois por fracassar. A Internacional Comunista acabou por não aceitar essa proposta, embora o Radek tivesse um papel muito importante nestas relações. Portanto, a dependência desta relação europeia era fundamental e descobrimos isso em muitos dos traços que este livro nos apresenta. De qualquer modo, este livro é a forma mais honesta de contar uma revolução. Não é heroicizar ninguém, é apresentar as pessoas como elas eram, pela sua intervenção política, com traços simples, não há grandes descrições dos personagens, não há grandes heroificação de grandes acontecimentos, é a realidade da vida, as perturbações, os boatos, a informação, as hesitações, as dúvidas, a incompreensão, a angústia das pessoas e a procura de uma alternativa em que pudessem superar o pavor do czarismo, da guerra e da opressão que viviam. Que disso tivesse resultado uma revolução com este significado, com a tragédia que depois se arrastou ao longo dos anos, com a contra-revolução que depois foi ocorrendo ao longo do tempo e que marcou todo o nosso século XX, é certamente um livro que nos descreve, por isso mesmo, um momento fundador, um dos grandes momentos. Creio que esse tem sentido usar aquela expressão no grande historiador inglês que dizia que a nossa era tinha sido a era das revoluções, porventura foi a era das contra-revoluções também. É certo que sem a Revolução Russa é duvidoso que a história da Segunda Guerra Mundial tivesse sido o que foi e, portanto, desse ponto de vista, a transformação enorme neste Estado, a vitória da Revolução Russa, acabou por ser um fator decisivo na derrota do nazismo. Mas começou uma revolução, e uma revolução, quando começa, como se lê por este livro, aconteça o que acontecer, mesmo com todas as tragédias depois, nunca acaba. É esse o livro que temos à nossa frente, por isso recomendo-vos esta leitura e espero que vos seja muito útil para conhecer um momento extraordinário da vida dos nossos avós. Podemos terminar as perguntas.